Abra as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos estar lendo do 1 ao 5. Mateus 7, 1 ao 5. Eu vou tentar rapidamente expor esse sermão de 3 textos aqui e comunicar o que Deus quer ao nosso coração pela sua misericórdia. Mateus 7, do 1 ao 5 vai dizer: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tirai primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Podemos sentar. Pai, eu admito, Senhor Jesus, que de mim mesmo não veio nenhuma providência, Pai. Admito diante da sua presença que somente tua palavra tem o poder de fazer efeito no nosso coração, para a qual ela foi direcionada. Admito também, Pai, que de mim nada tenho, nada possuo, mas te peço, fale conosco através da sua santa palavra, que haja temor em nós, cria vida, Espírito Santo, nos nossos seios, e derrama sobre nós graça do teu Espírito. Fale no nosso coração, perdoa a nossa ousadia de chegar diante de ti. Nós aproximamos de ti confiando em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nós entendermos esse texto, nós sabemos que nós estávamos longe de Deus, fomos alcançados pela misericórdia, pela graça de Cristo, pelo teu sangue, e nós temos nesse sangue redenção. O capítulo 7 de Mateus é o último capítulo que compõe o Sermão do Monte. Para nós entendermos o capítulo 7, vou pedir a vocês 2 coisas. Primeiro, reverência. Segundo, não fecha a Bíblia. Amém? Não fecha a palavra de Deus. Vamos acompanhar junto nas Escrituras. Volta para o capítulo 5, por favor. Capítulo 5. Volta um pouquinho. O capítulo 5 de Mateus, nós sabemos que Jesus inicia o Sermão do Monte. E desse Sermão do Monte, Jesus chama os seus discípulos e se assenta sobre o monte e o Monte da Judéia, e começa a ensinar. Jesus começa a trazer instruções para os seus discípulos. Jesus começa a instruir os seus discípulos, porque é chegado o momento de se iniciar o reino de Deus. João Batista vai dizer que esse reino de Deus ele é chegado. E Jesus ele vai tratar com os seus discípulos dos filhos do reino. Repete comigo: filhos do reino. O Rafael na segunda trouxe o ensino sobre os filhos de Deus. E Deus ardeu essa palavra no meu coração poderosamente. E Jesus começa a iniciar esses versículos e esses capítulos, iniciando falando sobre as bem-aventuranças. E nós olhamos para a nossa sociedade hoje, principalmente para o nosso meio cristão, nós batemos no peito e dizemos assim: eu sou filho do reino de Deus. As igrejas hoje, quarta-feira, algumas igrejas, ou até mesmo no domingo, lota de pessoas dizendo ser filho do reino de Deus. E Jesus inicia-se ensinando os discípulos. Eles se aproximam de Jesus e sentam no monte, e Jesus abre a sua boca e começa a ensiná-los, instruí-los, catequizá-los.
E Jesus começa a falar algo do versículo 3 de Romanos, olha para mim, por favor, versículo 3 de Romanos, ao versículo 12 de Mateus. Ele começa a dar características aqui de pessoas que compõem o reino de Deus. Só que nenhuma dessas características aqui o homem tem por si só. O que Jesus queria ensinar para os discípulos, quando ele estava dizendo essas palavras: bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Por que Jesus está falando isso para os discípulos? Se eles não eram bem-aventurados. Por que Jesus estava falando isso para os discípulos se eles não tinham ainda essas qualificações que demonstravam que os filhos do reino têm essas qualificações? Isso é algo interno. Mas por que Jesus está dizendo essas palavras? Jesus estava querendo chamar, preste bastante atenção, a atenção dos discípulos para que eles olhassem para dentro de si e eles entendessem, tanto os discípulos como aquela multidão, para eles olharem para dentro de si e enxergar que eles não tinham essas qualificações. Para Jesus iniciar pregando o Evangelho, ensinando a boa notícia. Volta a sua Bíblia em Malaquias, só volta aí, 3 folhas, talvez 2 na sua. Malaquias capítulo 4, versículo 6. O texto vai dizer assim, Malaquias 4, 6. Eu vou ler o 5 e o 6. E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha virar a terra uma maldição. Então, esse processo que Jesus inicia aqui é um processo de conversão. Jesus está trazendo uma boa notícia do reino. Jesus está dizendo assim: os filhos do reino têm essas características. Porque Jesus queria que aqueles discípulos, que aquelas pessoas, olhassem para dentro de si. Imagina lá Pedro, irmãos. Sabemos como é que era o temperamento de Pedro. E Jesus tinha acabado de chamar Pedro e Jesus começa a falar: Pedro, bem-aventurado dos mansos. E Pedro olhando para cima, então eu sou bem-aventurado. Imagina ele olhando assim: bem-aventurado dos pacificadores. E os discípulos olham para dentro de si e dizem assim: eu não sou pacificador. Bem-aventurado tem fome e sede de justiça. Alguém olhando e falando assim: eu não tenho fome e sede de justiça. Só que Jesus estava querendo dizer que essas bem-aventuranças aqui fazia parte, compunha alguém que de fato era filho do reino. Por isso que ele começa a ensinar dizendo bem-aventurados, para chamar a atenção, para que todos que estavam sobre aquele monte olhassem para si, para dentro de si, e vissem a necessidade, a urgência de ter essas qualidades, esses atributos que só tinha em Jesus. Porque só Jesus, ele tinha todas essas características. E o que Jesus estava querendo dizer era assim: que os filhos do reino de Deus, eles são bem-aventurados. Os filhos de Deus têm essas características. Porque os filhos de Deus, do reino de Deus, eles viviam de acordo com o seu mestre, de acordo com as demandas da lei. E quando eles olhavam para o Antigo Testamento, Jesus aqui estava querendo fazer um paralelo entre a boa notícia que ele estava trazendo e a lei de Moisés. Porque a lei falava dessas coisas, mas com imposição. E quem não cumprisse essa lei recebia juízo, sentença e castigo de Deus. Só que Jesus começa agora no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 mostrar coisas maravilhosas. Nós vamos entrar, mergulhar nessa história. Vamos mergulhar nesse texto. Então a primeira coisa que Jesus quer ensinar é que os filhos do reino são bem-aventurados e têm essas características. A segunda coisa, abra sua Bíblia em 5, Mateus 5, continua com a Bíblia aberta.
do 13 ao 16, Jesus está querendo dizer que os filhos do reino não só têm isso em si, pessoal, essas características, mas também essas características exalam deles. Essas características dos filhos do reino saem para fora. E ele inicia dizendo assim: olha, vocês são sal da terra. Essas características têm que perseverar em vocês. Essas características que vocês têm que dar luz ao mundo. Essas características que vocês têm de ser sal é quem vocês são. O que Jesus estava querendo ensinar aqui? Que quem tem essas características do reino, eles exercem de acordo com as suas características. Ele vai dizer, percebe-se, no versículo 3, vós sois o sal da terra. Ele não está dizendo assim, ele não está dando uma sobreposição que ele está dizendo, vocês são. Ele está trazendo uma afirmação, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Ele vai dizer, não pode pegar uns que se diz filhos do reino, não pode pegar uma cidade fortificada e tentar escondê-la em cima do monte. O que Jesus está querendo dizer assim? Que se de fato vocês são filhos do reino de Deus, isso, essas características de bem-aventuranças, exala de você a ponto de todos reconhecer que vocês são filhos do reino de Deus. E ele começa a dizer assim para nós, que é impossível tentar esconder essas características se de fato vocês são filhos do reino de Deus. E ele vai prosseguir, não para por aí. Ele vai dizer, do versículo 17 ao versículo 48, que não só se você é filho do reino de Deus, você não tem essas características em você, essas bem-aventuranças em você, e você também não só mostra ela ao mundo. Não tem como você tentar esconder se você é filho do reino de Deus. Mas também que os filhos do reino de Deus exercem justiça. Repete comigo, justiça. Justiça. Porque os filhos, Jesus está querendo ensinar e mostrar que os filhos de Deus exercem a verdadeira justiça. Ele vai dizer, se a vossa justiça está no texto, olha para baixo, versículo 20, se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrará no reino de Deus. E Jesus vai começar a tratar tudo a respeito, a vida prática, exercer justiça na vida prática, não conforme a lei, mas conforme a graça. Não conforme olho por olho, dente por dente, mas conforme as demandas de Jesus. Ele vai dizer, pula comigo lá para o versículo 43. Ele vai dizer assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que te odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Para que sejais filhos do Pai que está no céu. O que Jesus está querendo ensinar? Que os filhos do reino não têm justiça própria. Essa ideia de a pessoa dizer que é filho do reino, mas se seu irmão falar mal de você, você vai lá e falar mal dele. Se teu irmão te feriu na face, você também vai querer ferir o seu irmão. Essa ideia de eu não levo o desaforo para casa. Se a pessoa falar A, B comigo, eu falo B, C, D com ela. Jesus está dizendo que essas coisas não são para aqueles que professam que são filhos do reino. E ele vai tratar de que nesse texto, ele vai referir 7 vezes a palavra ouviste que foi dito, do versículo 17 ao versículo 45, eu marquei na minha Bíblia. Por que ele vai dizer 7 vezes, visto que foi dito pelos antigos? Porque ele está apontando para a lei. Ele está dizendo assim, não só eu estou dizendo isso agora,
os antigos dizem uma coisa, mas eu agora vou mostrar para vocês o que de fato eu quero de vocês. O que de fato compõe a palavra justiça, que de fato os filhos de Deus exercem. E ele mostra que os filhos do reino de Deus não só têm essas características, que os filhos de Deus não só isso exala de si, e os homens veem e glorificam a Deus pelas suas características, e você tem uma prática de boas obras, e ele vai falar também que os filhos do reino de Deus, eles exercem a verdadeira justiça, porque nós não temos justiça. Eu imagino o Pedro olhando para ele dizendo assim: comigo é no braço. Lembra lá de mão? Comigo é na peixeira, comigo é na espada. Imagina o Pedro olhando para isso aqui dizendo assim: eu sou meio nervoso com essas coisas. E ele vai dizer sobre casamento, sobre mulher, sobre carta de divórcio, porque tudo isso Jesus está falando aqui no versículo 17 ao 48. Ele vai dizer assim várias vezes aqui, olha, se você tiver uma oferta, se você for ofertar, saber que tem algo contra o seu irmão, você deixa no altar, vai lá, reconcilia-se com ele, depois volta e oferta. Por que Jesus está falando todas essas coisas aqui, do versículo 17 ao versículo 48? É que Jesus, ele está querendo mostrar, ensinar, catequizar os discípulos qual é a verdadeira justiça. Porque os filhos do reino de Deus não exercem justiça segundo os seus preceitos, segundo os seus achismos, mas segundo a palavra de Deus, segundo o que Ele requer. E Jesus está fazendo esse quadro para os discípulos. E Jesus está abrindo esse leque diante da multidão e dos discípulos, nesse sermão do monte, dizendo assim: olha, os filhos do reino de Deus, eles não só têm essas virtudes, para que os discípulos olhassem para eles e dependessem da graça dele. Não só os filhos do reino exalam essas virtudes a ponto das pessoas glorificar a Deus em relação às obras, sendo sal, sendo luz. E que os filhos de Deus agora também, eles exercem a verdadeira justiça, não segundo as demandas da lei, não segundo os seus achismos, mas segundo o que o próprio Jesus, vindo cumprir a lei, exigia. A verdadeira justiça. E Jesus continua o seu sermão do monte. Ele não parou por ele. Ele vai dizer no capítulo 6, do versículo 1 ao 5, ao 4. Ele vai dizer que os filhos do reino de Deus, olha para a Bíblia, todo mundo que está com a palavra aberta, olha para a Bíblia. Ele está querendo dizer que os filhos de Deus, olha aí, do 1 ao 4. Ele está querendo dizer que os filhos de Deus, os filhos do reino de Deus, não são pessoas que fazem coisas para ser vista pelos homens. Os filhos do reino de Deus vivem uma vida verdadeiramente piedosa. Verdadeiramente os filhos do reino de Deus vivem uma vida pautada sobre a piedade, sobre uma vida pacata, sobre uma vida verdadeira. Sabiam vocês que muitos vão ser julgados? Talvez você olhe e fale assim: Blaine, lá na Bíblia está dizendo em Romanos que nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Só que você não sabe que você vai ser julgado pela sua intenção. Qual é o motivo que você está dando esmola? Qual é o motivo que você está fazendo apresentações? Qual que é o motivo que você está querendo fazer algo para Deus? Qual que é esse motivo? O que está de fato no seu coração quando você vai cumprir qualquer obra? Ele está querendo dizer que os filhos do reino de Deus, eles de fato vivem uma vida piedosa, sem querer levar aplauso pelos homens, tapinhas nas costas, sem querer ser elogiado, sem querer ser bajulado.
E ele vai dizer assim: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Por que Jesus está querendo dizer assim: os filhos do reino de Deus não faz isso? Porque possivelmente estava cheio de fariseus, ouvindo tudo que eles estavam fazendo, tudo que Jesus estava falando. Provavelmente estava cheio de pessoas que olhavam para a classe religiosa daquela época e diziam assim: servir a Deus é desse jeito. Servir a Deus é colocar coletérios sobre a ornamentação sacerdotal, ir para as ruas. Provavelmente alguém olhava e dizia assim: esse é o padrão correto. E Jesus está dizendo assim: não é o padrão correto, esse não é o padrão correto, essa não é a minha vontade. E ele está dizendo isso para que os discípulos pudessem olhar para dentro de si, para que as pessoas pudessem olhar para dentro de si. E ele vai dizer a mesma coisa sobre oração, a mesma coisa sobre o jejum. Ele vai dizer, ele vai iniciar, dar um modelo de oração dizendo: Pai Nosso. Grava essa frase: Pai Nosso que estás no céu. Guarda essa frase. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você está no seu quarto, você ora com a mesma intensidade que você ora na igreja? Quando você está lá no seu quarto orando na sua casa, você louva da mesma forma que você louva na igreja? O que você vem ofertar no altar, que você oferta com a mesma intensidade que você oferta no oculto? Porque Jesus está dizendo assim: ó, não façam isso diante dos homens. Jesus está dizendo aqui: ó, quando você for lá, entre para dentro do seu quarto e fecha a porta, e ora o Pai em secreto que tudo vê, que no tempo certo te abençoará, ouvirá e também te responderá. A mesma coisa em relação ao jejum. Então Jesus está tratando aqui para os influencers: aqueles que são filhos do reino de Deus vivem uma vida piedosa, uma vida pacata em Deus, não para glorificar, não para que os homens sejam, para servir dos homens, mas para que de fato seja verídico, autêntico a sua oferta, a sua oração, a sua devoção. É isso que Jesus está querendo ensinar aqui, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Olha o versículo 18, ele vai dizer assim: olha para o 18, olha para baixo a Bíblia, 6,18. Para não parecer aos homens que jejuais, mas, olha aqui que espetáculo, que fantástico, mas assim a teu Pai que está em oculto, assim o teu Pai que está em oculto vê o que está em oculto e te recompensará. O que ele está dizendo aqui? Viva uma vida piedosa. Não faça para você receber aplauso. E eu fico assim, admirado com essas palavras, porque as pessoas hoje querem ser vistas. As pessoas hoje querem receber elogios, tapa nas costas. E Jesus está mandando em relação ao culto, em relação à vida devocional, em relação às obras de Deus, fazer isso oculto, em secreto. Fazer isso com intensidade, mas fazer em secreto, em oculto. Tem pessoas que só abrem a Bíblia aqui na igreja. Tem pessoas, irmãos, por incrível que pareça, só oram aqui. Tem pessoas que aqui na igreja chora, ora a Deus, a gente olha para ele e fala: nossa, que cara de espiritual. Mas dentro da sua casa é vazio. Tem uma vida sem Deus. E ele está dizendo assim: não façam isso à frente dos homens, porque o máximo que você recebe dos homens é um tapinha nas costas, e olha lá, talvez um elogio xoxo. Mas assim, se você vive uma vida correta, piedosa, uma vida de jejum, uma vida de devoção, uma vida de oração, o Pai te recompensará, porque o Pai vem em secreto. Então ele está dizendo para os discípulos: vocês não têm essa virtude, vocês não só andam com essa vida piedosa de vocês, tendo essas características da bem-aventurança, mas como vocês também, isso sai para fora. E vocês praticam uma obra de justiça, sendo filhos do reino de Deus. E também vocês vivem uma vida devocional, uma vida piedosa diante
do reino de Deus, não como os fariseus, não como os escribas, mas de acordo com os filhos do reino de Deus. E ele prossegue, não para por ele. Nós vamos chegar ao nosso texto principal. Ele vai dizer assim, para nós assim, para os discípulos, que os filhos do reino de Deus vivem uma vida de prioridade. Repete comigo, prioridade. Prioridade. Vive uma vida de prioridade. Ele vai dizer do versículo 19 ao versículo 21. Ele vai dizer assim, olha que coisa maravilhosa. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. O versículo 21, olha para o texto, o versículo 21. Porque onde tiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. E aqui ele vai descrever para baixo aqui a relação de Mamon, a relação de Deus e Mamon. Não pode servir dois senhores. Ele vai dizer, não preocupais, não viveis ansiosos por essa vida. No versículo 34 ele vai dizer assim, não vos inquieteis. O que Jesus quer dizer com todas essas coisas que a gente já sabe? Eu não vou ler por causa do tempo. Ele quer dizer assim, prioriza os filhos do reino de Deus, prioriza o reino de Deus. Os filhos do reino de Deus preocupam-se, pastor Silvio, em juntar tesouros no reino de Deus. A sua vida é para o reino de Deus. Tudo que ele faz, a sua intensidade, a sua prioridade é o reino de Deus. Ele está querendo mostrar um parâmetro da sociedade da época, aonde o Império Romano tinha o seu domínio. E o próprio povo judeu, o povo de Israel, eles não tinham muita acessibilidade a muita coisa. Eram pobres, eram pessoas que reuniam atrás de Jesus como fazendeiros, pescadores, homens simples. E Jesus está dizendo para esses homens simples, não priorize essas coisas que vocês correm atrás. Não estou dizendo, irmão, que não interprete mal que você não tem que trabalhar, que você não tem que fazer as suas coisas. Mas está dizendo assim, aqueles que são filhos do reino de Deus, o seu foco é o tesouro que está no céu. O seu empenho, a sua dedicação é para o reino de Deus. O que significa isso? Que os filhos do reino de Deus não têm dois senhores. Ele está querendo ensinar que os filhos do reino de Deus não têm dois senhores. Os filhos do reino de Deus é exclusivo dele. Os filhos do reino de Deus, como a palavra do Senhor vai dizer, é um tesouro peculiar, particular de Deus. E não tem como fazer essa associação, não tem como fazer essa amizade, essa parceria. Por quê? Os filhos do reino de Deus, a prioridade é o reino de Deus. E os discípulos ouvindo, e Jesus continua o seu sermão. E Jesus continua a explicar. Ele vai dizer assim, olha, não andeis inquietos com o que comeremos, com o que beberemos, ou com o que vestimos. Versículo 31. Ao 32, por que, Jesus? A gente vai explicar. Porque essas coisas, versículo 32, porque essas coisas os gentios procuram. Como? Porque essas coisas, que coisa, Jesus? Ele está dando uma lista aqui para vocês: roupa, vestimento, dinheiro, mamon, a fazer associação com mamon, buscar a ganância, as coisas da terra. Ele está dizendo assim, ó, porque os pagãos, os gentios, procuram essas coisas. Aí ele vai dizer assim, olha, mas por que Jesus eu não posso andar inquieto? Aí vai responder de novo. Lembra que eu falei com você na oração? Ele vai ensinar a orar. Ele inicia falando, Pai nosso, que estás no céu. Aí vai falar aqui de novo aqui, ó. Porque todas as coisas a gente procura. Disser, vosso Pai, aonde? Celestial, bem sabeis que necessitai dessas coisas. Por que, Jesus, que eu não posso buscar essas coisas? Porque o seu Pai, que está no céu, Ele vê todas essas coisas.
Ele sabe o que você precisa. O que Jesus está querendo explicar e dizer para nós aqui é que os filhos do reino de Deus priorizam o reino de Deus. E tu, olha para cá, a intensidade. E tudo aquilo que não é o reino de Deus é o outro Senhor. Vou falar de novo. Tudo aquilo que não é o reino de Deus é o outro Senhor. Toda a prioridade que não ser o reino de Deus é o outro Senhor. Todo empenho que você fizer, não sendo para a glória de Deus, é o outro Senhor. Ele está querendo mostrar aos discípulos essa clareza. Os filhos do reino de Deus são bem-aventurados, os filhos do reino de Deus. Isso exala a ponto de demonstrar e de perseverar a ponto que os homens olham e glorificam a Deus pelas nossas obras. Ele está querendo dizer que os filhos do reino de Deus, eles têm a justiça. Ele exerce justiça, mas a justiça não a justiça própria, mas a justiça de Cristo. Ele quer dizer que os filhos do reino de Deus não vivem uma vida devocional de qualquer jeito, mas vivem uma vida piedosa, tem uma veracidade, uma verdade em servir ao Senhor. Ele quer dizer que os filhos do reino de Deus não têm outro Senhor a qual ele mais se dedica, a qual o Senhor do reino. Agora vamos entrar no capítulo 7. Para nós fazer uma breve exposição aqui. Não vai dar tempo, mas a gente vamos até onde está. Ele vai dizer assim, olha, que os filhos do reino de Deus agora não julgam. Repete comigo, não julgam. Não julga. Porque não tem capacidade. Repete comigo. Porque não tem capacidade. Porque não tem capacidade de julgar. Vamos para o texto. Versículo 2. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, aonde medir a vós. Jesus quer dizer aqui que os filhos do reino de Deus, eles exercem misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Os filhos do reino de Deus exercem misericórdia. E o julgar aqui, irmão, não é que as pessoas hoje entendem assim, quando a gente vê o nosso irmão no erro, a gente vai corrigi-lo. Então, vamos abrir um parênteses aqui que, como a Bíblia ensina a gente a corrigir alguém. Primeiro, quando você vai corrigir o teu irmão, você deve corrigir pela palavra, como está em Mateus 18. Mateus 18 vai dizer para nós, que quando o nosso irmão fizer algo contra nós, ou cometer pecado contra nós devemos ir até esse nosso irmão, para reconciliar com ele. O que acontece hoje é que eu olho o pecadinho do Osmar lá e começo a espalhar na igreja e começo a fazer um burburinho uns com os outros, dizendo, está vendo? O pastor Osmar pecou. Você está vendo? A irmã Mônica pecou. E vai, ou então a irmã Mônica me feriu, falou algo que eu não gosto, e começa a semear contenda no arraial. Mateus 8 vai dizer, você vai até ele e repreenda-o. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, vai chamar 2 ou 3 testemunhas, para que a palavra de 2 ou 3 testemunhas seja confirmada diante dos homens. Se o Osmar tem pecado e não quis mudar, chamo 3 irmãos, vou até ele. E se ele não se arrependeu, trago para o concílio da igreja, porque o concílio da igreja, que é a noiva de Cristo, julgará as ações. Se o concílio da igreja não, se essa pessoa não quiser ouvir o concílio da igreja, a Bíblia vai dizer assim, Jesus vai dizer, expulsai-o, considerai-o como pagão. Considerai como pagão. Ou seja, depois dessa toda tentativa de salvar a alma do pecador, para que ele se arrependa, aí por último, você considera-o como pagão, como publicano e gentil. Essa é a maneira da disciplina eclesiástica bíblica para um pecador. Mas Jesus está dizendo assim, olha, vocês tenham cuidado, porque se vocês medir, apontar, julgar o seu irmão,
vem a seriedade do texto. Hão de medir a voz. A pergunta é: quem é que vai medir vocês? Muitos pregadores e ensinadores têm esse texto errado. A Bíblia vai dizer que nós podemos julgar uns aos outros. Pedro vai dizer que o juízo primeiro começa pela casa de Deus. Só que esse julgar aqui do texto aqui, nós temos que entender é que eu não tenho justiça, eu não tenho poder e autoridade para julgar ninguém, para apontar o cisco que está no olho de ninguém, porque eu não tenho justiça própria. A minha justiça própria, ela é caída, não exerce a verdadeira justiça. Você percebe que Jesus vem falando do capítulo 5 ao capítulo 6 todo, dizendo assim: meu Pai que está no céu, meu Pai que tudo vê, meu Pai que está no céu. E aqui Jesus está querendo dizer assim, que quem julga é o Pai que está no céu. Quem mede é o Pai que está no céu. Se eu começar a apontar o cisco que está no teu olho e não vendo a trave que está no meu olho, quem vai fazer essa balança é Deus. E Ele vai me medir de acordo com o que eu medi os meus irmãos. No capítulo 5 de Mateus, ele repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes o teu irmão. 5 vezes o teu irmão. No capítulo 5 de Mateus, o teu irmão, o teu próximo, o teu irmão. Por que ele está dizendo isso? O teu próximo, o teu irmão. Jesus está querendo dar uma lição aqui para os discípulos. Cuidado, não seja hipócrita. A palavra de hipócrita aqui é que quando as pessoas fazem uma ensinação. Ele vai dizer aqui, olha o que ele vai dizer abaixo. 3. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Ou como dirá teu irmão: deixa ele tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu? Ele está dizendo: hipócrita, porque tanto aqui o argueiro como o cisco, o pecado é o mesmo, e diante de Deus não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e pronto, acabou. Jesus está dizendo: quando você está com o dedo virando para lá, tem 5 apontando para você. Jesus está dizendo assim: vocês não têm misericórdia, vocês ficam julgando uns aos outros e vocês não têm misericórdia. Ele quer dizer: os filhos do reino de Deus têm misericórdia, porque o hipócrita faz isso, ele esconde a sujeira atrás da máscara da hipocrisia e começa a apontar o dedo e começa a julgar. Porque esse julgamento aqui é um julgamento sem misericórdia. E Jesus está mostrando que o hábito de julgar os outros, Deus está dizendo assim, que o verdadeiro filhos do reino de Deus não tem esse hábito de julgar os outros. Quando você comparecer diante do reino de Deus, todas as suas palavras direcionadas ao seu irmão estarão nuas e patentes diante do Cordeiro de Deus. Isso é mais sério que você pensa. Todos os apontamentos, todos os pecados que você acusa o seu irmão, mas não exerce misericórdia. Sabe o que Deus quer? Nossa suposição. Eu estou vendo um cisco no olho do nosso irmão Wagner. Wagner, faz favor. Filho, tem um cisco no seu olho. Esse cisco no seu olho é a causa, pode te causar cegueira espiritual. O que está acontecendo? Eu estou aqui para te ajudar. Vou orar por você, vou clamar por você, vou querer saber das suas dificuldades, das suas necessidades, para nós orar juntos, para esse cisco sair. Esse é um papel correto, exercendo misericórdia. Mas quem aponta, quem julga os outros e não estende uma mão, um dedo para ajudar, Jesus está dizendo: você é um hipócrita. E Jesus continua o seu sermão dizendo assim: que os filhos do reino de Deus têm apenas um caminho. Repete comigo: apenas um caminho. Apenas um caminho. Ele vai dizer que os filhos do reino de Deus há 2 caminhos, mas os filhos do reino de Deus só tem um caminho para ele, que é a porta estreita.
Versículo 13 ele vai dizer assim que os filhos do reino de Deus têm só uma porta onde ele entra. Tem só um caminho por onde ele passa. Ele vai dizer: entrai pela porta estreita, porque é larga a porta, passou o seu caminho por toda a perdição, e muitos ao crendo por ela. E por que a porta é estreita, apertada o caminho que leva à vida, e poucos que a encontram? O que Jesus quer dizer? É que os filhos do reino de Deus entram pela porta estreita, anda pelo caminho apertado. Ser cristão é isso. Ser cristão é olhar como o filho do reino de Deus e dizer assim: sou o caminho. Deus vai dizer: eu sou o caminho, andai nele, sem desviar para a direita e nem para a esquerda. Por que Jesus está tratando desse ponto alto aqui, das coisas eternas? Porque somente, irmãos, os filhos do reino de Deus conseguem entrar por esse caminho. Hoje se encontra muito ímpios dentro da congregação e a gente associa os ímpios como filhos de Deus. Eu fico vendo pregadores, às vezes a gente procede errado. A igreja de Cristo é isso, a igreja de Cristo é aquilo. Não! A igreja de Cristo continua lavada e remida pelo sangue de Jesus e perfeita, imaculada. É porque nós associamos as pessoas, os ímpios, os bodes, como filho, como igreja do Senhor, e não é. Porque os filhos do reino de Deus praticam essas coisas aqui. Ele entra pela porta estreita. Ele entra por esse caminho. Jesus continua dizendo assim que os filhos do reino de Deus, ele chega no céu. Os filhos do reino de Deus chegam no céu. Ele entra pela porta e alcança, tem acesso ao céu. Olha o versículo 21. E a pergunta é: quem é os filhos de Deus? Quem é que entra nos portais celestiais? Ele vai dizer no versículo 21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Ele vai dizer que os filhos do reino de Deus, eles praticam, eles exercem a vontade do Pai que está no céu. Qual vontade para ele? Ele é uma pessoa mansa de coração. Ele é uma pessoa humilde de coração. Ele é uma pessoa que ele se sincera dele para fora, na prática, nas suas obras. O mundo vê ele lá fora, fica de pé, glorifica a Deus que está no céu. Esse homem, essa mulher cheia do Espírito de Deus que faz parte do reino de Deus, ela é uma pessoa que quando fere a face da direita, faz igual Jesus, não revida. Essa pessoa tem uma vida devocional, uma vida espiritual, na sua sinceridade, na sua verdade. Essa pessoa, ela prioriza o reino de Deus e a justiça do Senhor. Essa pessoa, pastor, não aponta, não critica, ela não fica apontando o pecado de um e o pecado do outro. Muito pelo contrário, ela exerce misericórdia, a parte de Cristo. Essa pessoa entra num só caminho, e esse caminho é aqui o caminho de Cristo, é a cruz do Calvário. E essa pessoa, ela fazendo isso, ela está cumprindo a vontade do Pai. E Jesus, irmãos, ele é lindo que ele está falando assim, ó. Os filhos do reino de Deus, ele vai entrar no reino de Deus, porque ele faz a vontade do Pai. Porque alguém chegou lá todo religioso diante de Deus e falou assim: no teu nome eu expulsei demônios. O Senhor falou: deu dízimo? Fui na igreja várias vezes. Na rua lá fora, lá, vestiu terno e gravata. Deus vai falar assim: você não é filho do reino. Imagina, irmão, chegando lá diante de Deus. Esse camarada chegando diante do trono de Deus. Imagina dois anjos do lado do trono de Deus. Porque lá no texto Apocalipse vai dizer assim que Deus fala para os anjos amarrar de pé e mão nas trevas exteriores. Esse camarada falando, Deus olha para ele e fala assim: olha, apartado de mim, eu nunca te conheci. Porque ele só reconhece os filhos do rei que faz a vontade
do Pai que está no céu. Tá bom, Leandro? E aí? Jesus vai dizer que tudo isso, depois de dizer todas essas coisas maravilhosas aqui, Ele está querendo mostrar uma única coisa. Olha para cá. Tudo isso que eu falei, Jesus está querendo mostrar uma única coisa. O seu único atributo. A sua bondade. Olha o versículo 7 do capítulo 7. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. O qual dentre o homem que pedindo pão, seu filho lhe dará uma pedra? E o qual pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Aí ele vai dizer assim: olha, vocês que são maus, vocês discípulos que não têm ainda nada disso que eu falei para vocês ainda, porque tudo que eu tenho é imputado a vocês, tudo que eu tenho é faísca, sai de mim, bondade, mansidão, tudo sai, exala de mim. Vocês que é mal, sabem das coisas boas para os vossos filhos, quanto mais vosso Pai, ele vai repetir de novo, que estais no céu. Por que ele repete estais no céu de novo? Que tudo vê, que tudo sabe, dará aos que pedirem. Portanto, tudo que vós quereis aos homens que vos façam, façai-vos vós também, porque essa é a lei e os profetas. Porque fazendo isso vocês exercem e cumprem a lei e os profetas. O que Jesus está querendo ensinar? A sua bondade, o teu amor, a tua graça, o seu favor. Por que, Leandro? Sabe por quê, irmãos? Porque nós, como os filhos do reino de Deus, nós precisamos com urgência atentar para todas essas demandas aqui do reino. Se eu fosse trazer essa mensagem de trás para frente, ela ia finalizar no capítulo 5 dizendo assim: feliz é vocês que fazem todas essas coisas. Felizes são vocês que entendem a bondade de Deus e entram num único só caminho. Anda por um só caminho, entra numa só porta. Felizes é vocês que cumpre a vontade, que faz a vontade do Pai que está no céu. Felizes são vocês, ô Júlia, que não julga. Vocês são bem-aventurados, vocês que não julgam, mas ajudam, exercem misericórdia. Felizes são vocês, jovens, que vocês não andam tendo essa vida como prioridade. Os empresários, os irmãos que trabalham aqui. Felizes serão vocês que têm uma vida sem hipocrisia, uma vida devocional sincera, uma vida piedosa de verdade, uma vida com Deus, um padrão com Deus, oração, jejum, santificação, vida piedosa, vida amorosa. Felizes são vocês que não andam ferindo uns aos outros, esposa ferindo o marido em divórcios e divórcios, e marido batendo nas esposas, agredindo as esposas em casa, com palavrão, com xingo. Felizes são vocês que não tratam as coisas um olho por olho, dente por dente, mas usam de misericórdia, de benevolência. Felizes são vocês que não só têm um sistema com padrão religioso, não, mas que a justiça de vocês excede, na verdade, a justiça dos homens em fora. Felizes são vocês que são sal da terra, que são luz do mundo, que cumprem a vontade de Deus, levando o evangelho,
Feliz são vocês que vê tudo isso, olha para dentro de si mesmo e dizer assim, e fala assim, ó, Senhor, fala assim, Senhor, eu sou pobre de espírito, eu não sou pobre de espírito, eu sou orgulhoso. Senhor, eu não tenho empatia, eu não choro. Senhor, eu não sou manso. Eu preciso tratar, melhorar essa parte em mim. Senhor, eu vejo essas coisas como aconteceu aí. Se você não tem senso de justiça, não o que aconteceu aí hoje, sabe como aconteceu essas coisas aí? Você não se condoer, não ter misericórdia, compaixão pelas mães, compaixão até mesmo pelo aquele cara que matou. Que isso, Play? Sabe quem que era? Olha pra cá, sabe quem que era você? Você é aquele homem que compareceu diante do juiz, sendo culpado. E o juiz virou para você e falou: só pode ir embora, porque seus pecados são perdoados. Sabe que você perdoaria aquele homem que tivesse feito do seu filho? É você olhar para aqui e dizer assim: Senhor, eu não tenho fome e sede de justiça. Senhor, eu não sou misericordioso. Senhor, meu coração é sujo. Eu não tenho coração limpo. Não tenho coração limpo. Meu coração é caído. Senhor, eu amo a fofoca. Eu não consigo deixar minha língua presa aqui na boca. Eu gosto de falar. Quando o negócio está pegando fogo, aí que eu gosto de chegar para o negócio pegar mais fogo. Eu não sou pacificador. Jesus está fazendo os discípulos lá para dentro de si. E vai ser Senhor, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Senhor, eu nunca sofri perseguição nenhuma, porque nunca houve uma evidência clara que eu sou filho do reino de Deus. Jesus está dizendo assim, ó, se vocês identificar tudo isso em vocês, e vocês correr para mim, vocês são bem-aventurados. Glória. Você vê que a gente não tem nada, gente. A gente não tem nada, tudo emana dele. Tudo vem dele. Então que nós olhamos para textos como esse aqui. Esse texto aqui eu tratei no domingo com os jovens. E Deus guardou tanto esse texto no meu coração. Mas tanto esse texto no meu coração. Porque o Espírito Santo falava comigo assim: eu vou quebrar o coração de pessoas ali que pensam que são discípulos do reino, mas andam na vaidade dos seus corações. Gente, esse amor de Jesus é terrível. Esse amor de Deus por nós, tudo isso que ele explicou, irmãos, o capítulo 7, o versículo 7 é maravilhoso. Tudo isso que ele explicou é por um só propósito. Ele está querendo demonstrar amor. Por isso que ele disse todas essas coisas aqui, para a gente tratar com justiça, para a gente tratar com amor, para a gente ter uma vida sincera diante de Deus, não como os escribas, fariseus, que tem vindo tratando aqui, para a gente não julgar, não apontar ninguém, tudo isso, porque ele está querendo mostrar assim como você quer que eu faça com você. Olha o versículo 12, portanto tudo que vos quereis que os homens façam com vocês, também, fazem-nos vós também, porque extraiamos os profetas. Mas primeiro ele está dizendo assim: eu dou bondade a vocês. Tudo que vocês pedem, eu dou para vocês. Tudo que vocês clamam, pastor Silvio, eu faço com vocês. E agora, por que quando vai ser com os homens, vocês não querem exercer isso? Ele está querendo demonstrar amor. Como a vossa cabeça, eu quero orar por vocês. Um minuto. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor Jesus, que nós precisamos de tudo isso, porque o teu reino já foi instaurado e inaugurado. Nós sabemos, Senhor Jesus, que nós precisamos com urgência, Senhor, de um novo coração. Sabemos que precisamos com urgência, Senhor, meu Pai, porque a tua palavra nos mostrou tanta bondade do Senhor para nós. O Senhor colocará nós no reino do Senhor.
O Senhor tem veredas maravilhosas a qual nós andamos, ó Pai. Por mais que tenhamos dificuldade, adversidades no caminho, o Senhor sempre demonstrou amor. Até as provações, as dificuldades, é uma demonstração de amor. É uma demonstração da sua graça, do seu favor, nos ensinando nas adversidades a ser como um discípulo do seu reino, Pai. Eu te peço nesta noite, abra nossos olhos e o nosso entendimento, para que o nome do Senhor seja glorificado.